bênção do Criador seja com todos aqueles que estão assistindo esta sequência de vídeos, onde estamos mostrando todo um trabalho que foi feito, estudando depois de 14 meses, no dia 15 de novembro de 2018. Chegamos ao entendimento de que deveríamos sim ser imergidos em nome de Yahshua Mashiach. Nós saímos também pelo Brasil para fazer imersão de todos. Há muito conteúdo, não estamos acusando e nem perguntando quem causou divisão. É um tema, é uma história de todos. Quero falar nesse estudo sobre a virgindade da igreja, a igreja pura, a igreja fiel, a igreja prudente, a igreja imaculada, sem mancha, é separada com grande zelo e ciúme a um único esposo. Quero ler 2 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, e mostrar para os irmãos a virgindade da igreja. Estarei lendo na versão de Bíblia King James de 1611. Quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais pacientes comigo. Pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem do Criador. Pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é o Mashiach, a fim de vos apresentar a ele como virgem imaculada, como virgem sem mancha, como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afastem da sincera e pura devoção ao Mashiach. Tem um detalhe muito importante aqui nesse versículo 3, quando fala mente. A mente corrompida, a mente não pode ser corrompida. Versículo 3. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afastem da sincera e pura devoção ao Mashiach. A mente não pode ser corrompida. Essa é a virgindade da igreja. Capítulo 8 de Romanos, do versículo 5 ao 8. Os que vivem segundo a carne têm a mente, a virgindade, voltada para as vontades da carne. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a virgindade, a mente, orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e harmonia. Porque a mentalidade da carne, a mente da carne, é inimiga do Criador, pois não se submete à Torá, pois não se submete à lei do Criador, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar o Criador. A mente, ela tem que ter o desejo da Torá, da lei do Criador. Eis aqui estão os que são carnais, eis que aqui estão os que são espirituais. Aqui está a mente suja, tem a mancha, é corrompida, e tem aqui a igreja que é fiel, porque nós representamos a noiva do Mashiach, e o Mashiach, Yahshua, ele representa Adão, o último Adão. A Eva, hoje nós somos chamados de igreja, uma noiva para casar com o Mashiach, e a serpente é chamada de o dragão, porque sofreu a mutação. Apocalipse 12, do versículo 9 ao 10 e 11, por ali. Romanos 7, capítulo 24 e 25, nos diz o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Louvo ao Criador por Yahshua Mashiach, nosso Salvador, de modo que eu mesmo, com a mente, com a razão, sirvo a lei do Criador, mas com a carne,
a lei do pecado. Ezequiel 36, versículo 25, sobre a nova aliança. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Para quem não acredita na imersão, nós não olhamos para as Escrituras como se fosse uma revista comprada numa banca de jornal da esquina, ou um jornal comprado numa banca de revista da esquina. Nós não olhamos dessa maneira. Quando o Criador manda, os elementos obedecem. Quando alguém está na presença do Criador, os elementos obedecem. Isso aconteceu com Elias. Elias conhecia quem era o Criador e desafiou os profetas de Baal. Quando ele orou, e 3 anos e meio não choveu, e depois ele orou, e a chuva veio sobre a terra. Isso aconteceu com Josué capítulo 10, versículo 12. Ele orou e deu ordem ao sol, e o sol parou, a lua também, e ele deu endereço. Salmos 33 ensina que o Criador, pelo poder da sua palavra, todas as coisas foram criadas. O homem veio do pó da terra. Na hora do arrebatamento, quem está selado não precisa se preocupar com data. Vai ser dada uma ordem. E quando for dada esta ordem, quem está revestido de alça, quem está irrepreensível diante do Criador, o seu corpo vai ser transformado, porque são elementos, é o pó da terra. Tem água em nosso corpo também. E nós fomos emergidos em água. E não foi o homem que nos purificou, porque o Criador diz que é Ele quem está nos purificando. E Alcha, em Marcos 4, 35, ele acalmou a tempestade e os ventos cessaram e os discípulos disseram: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quando ele perdoava os pecados, diziam: quem é este que perdoa pecados? Seja emergido em nome de Alcha. E Al-Hanan dizia: seja emergido para perdão dos pecados, vem alguém maior do que eu. E Al-Hanan fazia a imersão sabendo que os pecados daquelas pessoas iam ser lançados no cordeiro que havia de vir. Tanto é que Alcha dizia: perdoados estão os teus pecados, sem nem a pessoa ser emergida. Se é só pedir perdão e estar perdoado, olha aí um exemplo: perdoados estão os teus pecados, sem nem ser imergido. Então nós cremos na imersão porque é palavra do Criador. Naamã foi sarado em 7 mergulhos. Tá bom, queridos? No versículo 26. E vos darei um coração novo e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e os capacitarei a agires de acordo com as minhas leis e princípios. Assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. O Espírito do Criador é nos dado para que de maneira fiel a gente venha obedecer os seus mandamentos e andar de acordo com suas leis e seus princípios. Ele detalha que realmente é a Torá. Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34, e vou encerrar. Eis, no entanto, a aliança que farei com a comunidade de Israel passados aqueles dias. É a aliança, afirma o Altíssimo. Registrarei o conteúdo da minha Torá na mente deles. A virgindade é na mente deles. E as escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, nos seus corações. Assim serei de fato o Criador deles e eles serão meu povo. Assim serei de fato o pai deles e eles serão os meus filhos. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão pregando: eis que precisas conhecer quem é o Criador, o Altíssimo.
porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Altíssimo, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e de seus pecados. Eis, no entanto, a aliança que farei com a comunidade de Israel passados aqueles dias. É a aliança. E eu estou mostrando, por meio de um estudo, que a virgindade da igreja é na mente, e o que ela tem que fazer para manter a sua virgindade, a mente dela, a mentalidade dela, tem que ser voltada para o Espírito, por meio de observação da Torá. Paulo servia a lei do pecado na carne, e ele dizia: miserável homem que eu sou. E quando se lê o capítulo 7, do versículo 7 para frente, ele vai mostrando a condição do homem, quando ele recebe a virtude, o esplendor, a plenitude, a benevolência do Criador, que ele começa a querer fazer a vontade do Espírito e a carne não deixa, e começa uma luta da carne e do Espírito. E Paulo vem dizendo que com a mente ele serve a lei do Criador. Paulo mantinha a virgindade da igreja, e ele fala em 2 Coríntios 11, do 1 ao 3, que ele receia, que ele tem medo, ele quer evitar que a gente venha a ser seduzido. E muitos foram seduzidos por uma grande profanação, porque uma vez que a pessoa é imergida, ela sai do Egito, os pecados são perdoados e a morte é vencida. É passado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta desta pessoa. Porém, se ela não cuidar, volta aquele demônio e ele traz consigo mais 7. Uma vez que você é imergido, a imundícia que está no seu corpo e o pecado que se originou no Éden é arrancado pelo sangue de Yahshua Mashiach através da imersão. São ensinamentos dele. E uma vez que você é imergido, a imundícia fica no sangue, porque a Torá ensina que a imundícia fica no sangue. E se você vai lá e faz um símbolo de sangue, começa a beber, e faz um símbolo da carne, começa a comer, você está se contaminando e perdendo a virgindade, e destruindo a Torá, porque você não foi obediente ao que o Espírito falou ao seu coração, sobre a nova aliança. Porque ele disse: o meu Espírito vai ser dado a vocês, eu vou fazer vocês agirem conforme a minha Torá. E muitos não quiseram. Que o Criador abençoe a todos. Esta palavra e este trabalho é para aqueles que compreenderam e que estão procurando compreender. Que ao seja sempre louvado e para todos sempre louvado. Pai, estou voltando para o jardim, lugar de encontro e adoração, onde eu me derramava aos teus pés, onde eu ouvia a tua voz. E estou voltando para o jardim, para te entregar o meu coração, e nada me leve para longe de ti. Preciso ouvir a tua voz, me chama pelo nome, estou pronto pra te ouvir, para mim nada mais importa. Ei, ei, e eu tenho saudades dos nossos momentos. Pai, estou aqui de volta. Ei, ei. A tua presença completa todo espaço que há em meu ser e traz o conforto que eu tanto preciso. Vem, renova
renova tudo em mim. A tua presença lança fora as incertezas e todo medo. Me revela o teu segredo, e eu estou voltando ao jardim. Estou voltando. Pai, estou voltando ao jardim. E eu estou voltando para o jardim, para te entregar o meu coração, que nada me leve pra longe de ti. Preciso ouvir a tua voz, me chama pelo nome. Estou pronto pra te ouvir, para mim nada mais importa. E eu tenho saudades dos nossos momentos. Pai, estou aqui de volta. A tua presença completa todo espaço que há em meu ser e traz o conforto que eu tanto preciso. Vem e renova tudo em mim. A tua presença lança fora as incertezas e todo medo. Me revela o teu segredo. A tua presença é tudo que eu preciso. Vem, renova tudo em mim. A tua presença lança fora as incertezas e todo medo. Me revela o teu segredo, e eu estou voltando ao jardim. Estou voltando, estou voltando. Estou voltando, Pai, estou voltando. Estou voltando, Pai, 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 estou voltando ao jardim.